E agora vamos dar continuidade, chamando a nossa leitora Priscila Lopes Del Rey, da Universidade Autônoma de Barcelona, para apresentar o trabalho intitulado Dois Eleitorados, Duas Vidas. Olá, boa tarde, bom dia ainda, né? Esse é o meu último ano, mas eu ainda tenho um respirinho aí para dar, um semestre a mais que eu fico. E eu tive a ideia, então, de falar um pouco sobre os meus dois leitorados. A primeira coisa que eu escolhi foi o nome, porque a gente tem que enviar, né? E Dois Leitorados, Duas Vidas, eu achei que ficou muito poético, mas, para ser sincera, eu achei que o nome ficou até melhor que o resto da apresentação, porque, depois de ouvir tantos relatos de tantos leitores tão maravilhosos com seus projetos e também dramas pessoais, dramas que acontecem, eu falei, gente, eu não tenho um dramazinho assim para contar. Então, vamos assim, vai ser uma coisa... Ih, eu perdi a conexão? Mais tranquilinha. E eu até escolhi um layout mais bonitinho, assim. É aqui, né? Não é para cá. Então, eu coloquei alguns tópicos, né, para comparar um pouco a estrutura, né, do programa na universidade, né, de cada um dos programas, o perfil dos estudantes, a questão da representação diplomática, desafios e conflitos que possam ter surgido e uma pequena conclusão. Essa aqui é uma parte mais teórica, que todo mundo conhece da nossa prática, né, de educação nas universidades, que diz que a prática pedagógica é uma ação que está envolvida em um processo social complexo, que envolve interação, professor, aluno e conhecimento. Ao docente, sua experiência, sua corporeidade, sua formação, condições de trabalho. Aos demais profissionais da escola, da universidade, suas experiências, formações e suas ações, segundo o posto profissional que ocupam. Ao discente, sua idade, corporeidade e suas condições socioculturais. Ao currículo da universidade ou do local de trabalho, ao projeto político-pedagógico envolvido, ao espaço e suas condições materiais e organização, e à comunidade em que a escola e instituição se insere, as condições locais. Sabendo isso e sabendo que o leitorado ocorre em múltiplos espaços, com muitas personalidades e perfis de leitores, estudantes, etc. e tal, nós já sabemos que nós nunca sabemos. Quando somos selecionados para ir para uma universidade, a questão da expectativa que a gente tem e o que a gente encontra, quase 100% nunca se realiza. Então, eu vou falar assim, praticamente, do que aconteceu comigo. A primeira parte, que é a parte da universidade. Nós temos aqui, então, a universidade, que está escrito errado, eu sei, Luma, está faltando o pontinho, né? Eötvös-Loránd, e a Universidade Autônoma de Barcelona. A primeira era uma faculdade de letras, e a que eu estou trabalhando agora é uma faculdade de tradução e interpretação. O que muda muito o perfil dos estudantes, o perfil curricular, o que eles esperam aprender e o que você tem que ensinar. Outra coisa que muda muito é que a língua era uma escolha de língua principal na universidade em Budapeste, e em Barcelona o português tem pouquíssima força, é uma língua C. Eles têm a língua A, a língua B e a língua C. E nós estamos lá no último do último.
né? O interesse por português não é grande. O que que foi totalmente contra minhas expectativas. Em Budapeste há um interesse muito maior pela língua portuguesa, né, pela universidade, pelo curso, do que exatamente na Espanha. Na Espanha não há português nas escolas. Na Espanha tem um interesse mínimo por língua portuguesa. Não sei se é pela proximidade da língua, porque aprender um pouquinho aí já está entendendo, não precisa falar mais, ou porque Portugal é logo ali, é a mesma coisa. Não sei, eu não entendo muito bem. Uma coisa assim que em Budapeste eu trabalhava na pós-graduação também, né, no mestrado, e na Universidade Autônoma não tem nenhum tipo de pós ou curso que dê continuidade a estudos em língua portuguesa, o que também limita muito a nossa atuação e limita o interesse também, né? Se você não pode desenvolver pesquisa, fica muito difícil qualquer tipo de desenvolvimento. Eles não. Eu queria dar cursos de extensão. Não existe essa ideia de cursos de extensão nas universidades da Espanha. E eu fiquei muito presa, dessa vez, ao currículo fechado. Eu estou lá para ensinar português, e eles queriam, a princípio, que eu ensinasse português instrumental. E eu falei, eu não vou fazer isso. Não, porque era só para aprender a traduzir, estava bom. Eu falei, não, gente, a pessoa tem que aprender a falar, tem que aprender a vivenciar, senão ela não vai entender a língua. Isso eu não vou fazer. Já falei, não. Eu vou dar uma aula de língua, envolvendo tudo que tem na língua, na multiculturalidade, etc. e tal. E me deram uma matéria por ano, que seria Fundamentos da Mediação Cultural para Tradutores de Língua Portuguesa, que aí eu pude me esbaldar, e eu tinha que falar de todos os países de língua portuguesa em um semestre. Né? E foi complicado, eu aprendi muito, eu gostei muito, porque eu aprendi muito sobre todos os países, e literatura, e história. Só 5 minutos, Jesus amado. E já na Eötvös-Loránd eu tinha muito mais liberdade para escolher as coisas, né? Sobre os estudantes eu já falei um pouco mais. Os estudantes eram muito comprometidos na Eötvös-Loránd. Agora, na Autônoma de Barcelona, se você não dá crédito, e a gente não pode dar crédito para nada que vai fazer fora de sala de aula, porque eles acham que não é justo, porque alguns estudantes trabalham, isso e aquilo, então a participação é praticamente mínima, né? Eita. A representação diplomática, só para falar que isso acontece. Por que isso acontece? É possível que aconteça em todos os lugares. Eu não tive problema nenhuma de ser reconhecida como meu valor, como professora, como atuante, como parceira de trabalho nos meus 2 postos. Eu fui assim, eu ganhei na loteria do leitorado. A gente pode falar que eu ganhei na loteria do leitorado, foi isso. E porque isso aconteceu comigo, eu sei que é uma coisa que pode e deveria acontecer com todo mundo. Ter apoio, ter suporte, ser chamada para fazer projeto, entrar com o meu projeto, eles falaram, nossa, que legal, Priscila, vamos apoiar. Sabe? Então, aqui não teve drama. Uma das coisas que eu acho que influenciou muito é a questão geoespacial, né? O campus na Universidade Autônoma é muito distante. Muito distante, ele fica fora de tudo, eu levo 1 hora para chegar. Os estudantes moram em várias cidades distintas, então eles não conseguem se encontrar. Eu tenho que fazer projetos em Barcelona, para o público de Barcelona, e projetos na universidade, para o público da universidade, e não tem como misturar. Aqui, pela universidade ser central, era muito mais fácil. A gente tinha uma grande participação estudantil em todos os projetos e é da comunidade nos projetos da universidade. Isso muda muito, né, o trabalho, o tipo de trabalho que o leitor pode fazer, né? Eu fui ao contrário? Então, olha como eu fiz certinho. A questão ela não é muito dramática, eu só queria mostrar aqui, realmente, como todos esses fatores
são determinantes, né, para muitas coisas, e o leitor ele nunca, nunca, nunca sabe o que vai encontrar. E por isso que eu repito que isso que a gente tem aqui hoje é muito precioso. Porque sempre vai ter alguém já deu essa disciplina, eu nunca dei, porque quando eu cheguei em Budapeste faltava uma semana para começar as aulas, eu cheguei, olha, professor Rákóczi, eu não sei o que eu vou ensinar ainda. E aí ele me deu a lista das matérias, e tinha literatura, e cultura, isso, aquilo. E eu falei, gente, tinha coisas assim, né, o português do Brasil, porque eu não sou linguista, eu sou da área de análise do discurso, análise do discurso histórico-literário, e aí eu tinha que falar sobre o português do Brasil. Eu acabei indo para a parte que eu mais gosto, né, que é a sociolinguística das alterações e diferenciações do português, da parte histórica de evolução. E é sempre assim, eu acho que o leitorado é um grande se vira nos 30. E o leitor, para mim, quem já foi leitor pode fazer qualquer coisa na vida. Vocês concordam com isso? Quem foi leitor enfrentou para outro país e burocracia, e a universidade, e conflitos culturais, e etc. e tal. Os alunos na universidade, chega o ano que vem, o professor chega para você e fala, olha, eu acho que você poderia dar uma matéria de blá. Aí você fala, tá, é uma opção isso. Ele, não, a gente está precisando de alguém que faça isso mesmo. Então, a gente tem que fazer esse trabalho todo. E por isso que eu acho que vocês todos nunca devem esquecer o valor que vocês têm. Ser leitor não é para qualquer um. Eu até motivo vocês a terem um segundo leitorado, uma segunda experiência. Eu sei que, às vezes, quando a experiência é muito ruim, vocês não querem, e é um bingo. Às vezes, você teve uma experiência muito boa, e, na próxima, você não vai ter uma experiência muito boa. Mas eu acho que é uma vida, e você aprende muito, muito, muito pessoalmente com isso. E eu queria agradecer muito a todos que estão aqui, aos leitores que já saíram, por todo o apoio, suporte, toda a rede que a gente recebeu. E era só isso mesmo. Muito obrigada. Obrigada, Priscila.